neuroatípico, aspecto autista. Esse é o mês de conscientização do autismo. E hoje eu fui entrevistar uma psicopedagoga. Uma psicopedagoga. O nome é difícil. Não é tão difícil não, mas psicopedagoga. E aí eu vou trazer a entrevista aqui para você. Abril é o mês da conscientização do autismo e eu também estou fazendo a minha parte. Trazendo conscientização com responsabilidade, com integridade e de uma maneira bem gostosa. Assiste a entrevista que você vai ver aí. Muito bom, muito bom. Você está assistindo mais um vídeo do Fala Patrão. Se inscreve no canal e deixa o seu like. E, estando em Matinhos, não se esqueça, a sua loja é o Shopping das Coisas. Uma loja cheia de variedades, enorme, com muito produto legal para você. Shopping das Coisas, na Avenida Paranaguá, número 223. Te espero lá. E aproveitando o mês da conscientização mundial sobre o autismo, hoje eu estou com uma psicopedagoga, nome difícil. Eu estou com uma terapeuta especializada em autismo. Carol, muito prazer. Prazer não, né? Porque você ainda fala, não, já te conheço. Mas seja bem-vinda ao canal Fala Patrão. Obrigada. Carol, vamos lá. Você é psicopedagoga. Isso. Primeiro eu quero entender, o que é isso? A psicopedagoga, ela trabalha na parte da dificuldade de aprendizagem da criança. Então, existe a psicopedagoga clínica e a psicopedagoga escolar. Eu atuo na área clínica, porque daí eu tenho o diferencial que eu fiz a especialização em autismo. Ok, então, vamos lá, eu descubro que eu tenho um filho autista, foi diagnosticado, aí eu procuro você e você pode me ajudar como? Com a dificuldade de aprendizagem dele. Regulação de sentimentos, se ele for muito agressivo, se ele não está conseguindo ali ter o foco dele, está muito disperso, vamos dizer assim, eu consigo ajudar você com isso. E com outros profissionais também que a gente tem aqui na clínica, né? Entendi. Bom, vamos puxar na coisa mais básica de todas. Carol, o que é o autismo? O autismo, eu gosto de explicar para as pessoas que não entendem, que fica mais fácil, é como se a gente pensasse no nosso cérebro. Ele é assim, ele é um montinho assim, cheio de neurônios ali, todo mundo trabalhando, todo mundo junto. O autismo, o diferencial é que alguns neurônios não estão conectados corretamente, vamos dizer assim. Então, o autismo é um transtorno, não é uma doença, não passa, se você tocar numa pessoa autista, ele não passa, não. É só o cérebro dela que funciona de uma maneira diferente da nossa. Um desarranjo no sistema neural, um desarranjo nas conexões entre os neurônios. Isso. Que tem o TDAH, altas habilidades, o superdotado, sim, o autista, ou seja, uma variação nas conexões. Isso, fica mais fácil para entender. Mais fácil para entender. E o que é que o autismo provoca exatamente na vida de uma criança? Certo. A criança autista ali, quando tá para descobrir o diagnóstico, tem algumas características que ficam mais visíveis. E é onde os pais notam e vão atrás de um especialista. Então, é a criança que não olha nos olhos, você chama a criança não atende pelo nome, a criança anda na ponta dos pés, tem criança que tem dificuldade na fala, ela não fala nada, que foi o caso do meu filho, ela tem dificuldade no equilíbrio, ela tem muita dificuldade no alimentar, que é a seletividade alimentar que a gente chama. Então, tem criança que só come comida branca, tem criança que não come nenhum tipo de comida, que ela só toma mamadeira. Essa é a seletividade alimentar. Então,
todas essas características, elas englobadas todas juntas, elas podem fechar o diagnóstico do autismo. Então, o autismo seria uma alteração, não uma disfunção, mas também uma disfunção, mas uma alteração no padrão do cérebro. Isso. E que pode estar relacionada a diversas áreas da vida dessa criança. Sim, o autista ele tem muita dificuldade, a maioria, né? Muita dificuldade em estar em ambientes com luz claras, com muitas pessoas em volta. Som alto, luz colorida. Meu filho, por exemplo, ele ia pro culto quando ele tinha 2 anos. É de lá que a gente se conhece. Ele ia pro culto de óculos de sol e de fone de ouvido, um abafador, por conta da sensibilidade auditiva que ele tinha. Hoje em dia ele tem, mas não é tanta. Então a gente ficou, acho que uns 2 anos assim, eu trabalhando com ele dessa maneira. Para hoje em dia ele é arroz de festa, ele é tranquilo. Mas foi uma adaptação que eu fui fazendo aos poucos, com muita terapia, para... E como a psicopedagogia, como você, terapeuta, consegue auxiliar nessa disfunção, barulho, essas coisas? Como que a terapeuta Carol trabalha nisso? Então, na realidade, só a psicopedagogia ela funciona, mas sozinha não, né? Tem que a ser gente um corpo precisa de uma equipe multidisciplinar. Então, os 3 principais para uma criança autista é a fono, terapia ocupacional e o psicólogo. Isso é o principal para a criança poder ter o desenvolvimento. Eu vou entrar ali na parte escolar e eu também consigo trabalhar a questão das emoções da criança, né? Então, a criança, ela vem aqui... eu não consigo porque o meu filho não vai para a escola porque ele fica nervoso, ele agride os amigos, ele chegou a agredir o professor, eu preciso de ajuda porque só as terapias que ele está fazendo não está resolvendo. Aí a criança vem comigo e a partir de técnicas que a gente vai estudando, é muito material científico atrás disso, a gente consegue trabalhar com a criança. Não existe uma sopa pronta. Eu vou pegar aquilo ali e aquilo ali vai resolver com 30 assim crianças. Como cada indivíduo é um indivíduo, cada autista é um autista. Exatamente, nenhum autista é igual ao outro. Como nós somos um diferente do outro, né? Às vezes o que funciona pra você não funciona pra mim. E a gente tem que ir atrás, estudar. Eu falo que essa profissão é estudar 24 horas por dia, né? O neurotípico é tão diferente um do outro como o neuroatípico. Com certeza. Ou seja, é como montar um quebra-cabeça, entender as necessidades para daí tentando socializar e driblar as restrições. Exatamente. Não é à toa, né, que o símbolo do autismo é um quebra-cabeça. Eu falo que não é à toa isso, porque é exatamente isso. E a família do autista? Então, esse é um caso muito sério. Tá. Porque eu ouço muito em associações de autistas, em mães de autistas, de histórias até de pais de autistas com tendências suicidas até. Muito. De estar no limite por não conseguirem, digamos assim, aos seus olhos, aos olhos deles, verem resultados em algumas... na construção dessa tipicidade, dessa normatividade. O que acontece? Hoje eu estava até conversando com a psicóloga sobre esse assunto, que é um assunto muito sério. Claro, né, a gente precisa se preocupar com as crianças autistas, com os adultos autistas, que são invisíveis na sociedade. Mas e por trás, né? E quem cuida desses autistas? Quem é a mãe? Quem é o pai desse autista? Hoje, a gente estava conversando, 40% de mães de autistas se suicidam no Brasil. Porque elas não aguentam a pressão. Porque a pressão é muito grande.
a pressão do preconceito, a pressão de você ver o teu filho ali precisando de um medicamento, você não tem remédio, precisando de uma terapia, você não tem a terapia. Hoje, pelo SUS, a terapia, você faz 10 sessões de terapia, acabou essas 10 sessões, a criança volta para o final da fila. Então, nesse volta para o final da fila, daí um ano, tudo de novo. Tudo que ela aprendeu, ela vai regredir. E aí ela já ficou um pouco mais velha, né? Então já mudou muita coisa. E essas sessões, elas acontecem de quanto em quanto tempo? As do SUS? Varia muito na realidade, né? Na época que o Davi fazia, por exemplo, ele fazia 2 vezes por semana o TO, que é a terapia ocupacional, e 1 vez por semana a fono. Mas quando tem, ela funciona. Mas a questão é essa, né? Quando tem. E só que isso é uma regra, eu até fui atrás pra gente tentar reivindicar os direitos, alguma coisa, mas isso é uma regra do SUS. Entendi. É no Brasil inteiro que acontece isso. Ou seja, esse problema... Parece que estão seguindo a regra, mas digamos que possa ter uma regra ineficiente. Exatamente. Deveria ter uma mudança, porque o autista precisa de terapia pro resto da vida. Não contínua e evolutiva. Exatamente. Tô falando difícil. Tô falando bonito. Neurotípico. Então, sim. As mães autistas é que mais sofrem, porque a maioria dos pais vão embora. Como assim? Os genitores, ou os homens. Exatamente. O varão. A maioria dos varões vão embora quando descobre que o filho tem ali Não exatamente no diagnóstico, mas começa a perceber que a vida vai ser um pouquinho mais complicada. O gasto vai ser maior, a mulher não vai dar tanto tempo para dar atenção e não sei o quê. Porque a nossa vida fica voltada 100% para criança. Não tem como a gente não voltar para criança. Então, se você não tem ali um pai que é parceiro, que acolhe, a mãe vai ficar sozinha. E automaticamente o pai vai se afastando. Então, assim, eu já vi muitos casos que aconteceu isso. Teve ali o diagnóstico de autismo, começou. Corre atrás de terapia, corre atrás de medicamento, corre atrás de neuro. E não tem e precisa. E quando vê, o pai foi embora. Então, é muito difícil isso mesmo. E a importância da imagem do pai para a criança porque a criança precisa dos dois, né? Não dá pra falar que a criança só com a mãe resolve. Não, a criança precisa ali do papel dos dois. Então fica difícil, principalmente quando a criança é apegada já com a família, né? É difícil essa situação. E fica tudo pra mãe resolver sozinha. Vamos lá. E você, então, hoje tem uma clínica, A sua primeira ligação com o autismo foi por causa do seu filho? Sim. Eu não fazia ideia o que era autismo. Eu nem imaginava. Você olhava o Elon Musk e não tinha ideia do que era aquilo. Não sabia. Por mais que o dele é super... Asperger, é bem levinho, mas tipo assim, você não imaginava. Não imaginava. Pra você que não sabia, o Elon Musk tem ele é neurotípico. E é muito interessante para você entender também que muitas vezes o preconceito é idiota. O que a criança precisa é ser bem assistida e ser incluída. Com certeza. Vai. E adultos autistas existem. Sim. Existem, trabalham, né? Mas eu descobri o autismo através da vida do Davi. Então, assim, eu sempre notei que o meu filho era diferente das outras crianças. Porque eu tenho um enteado. Tá. Então, o que aconteceu? Quando eu casei, o meu enteado, eu acho que ele era bebê. Então, eu peguei toda a parte ali, que ele começou a andar, que ele começou a falar. E eu vi que o Davi tava um pouquinho diferente dele. Porque a gente compara. Batia a cabeça? Batia a cabeça. E ele sentava, quando ele tinha 6 meses, eu e meu marido, a gente foi atrás de um monte de médico. E ninguém descobriu o que era. Com 6 meses ele ficava sentado e a cabeça dele meio que caía, sabe? Ficava caindo assim. E a gente falava, mas isso não é normal, não é possível. E a gente foi em vários médicos. Os médicos, não, vocês são pais de primeira viagem, é assim mesmo, fiquem tranquilos. Tá bom, né? Vamos ficar tranquilo. Passou. Quando o Davi tinha 1 ano e 2 meses, ele foi pro CMEI.
E aí no CMEI foi que as professoras começaram a notar que ele era diferente. Mas, como eu sou teimosa, elas falavam pra mim, olha mãe, leva ele no psicólogo, porque às vezes ele pode ter alguma coisa, né, e tudo mais. Eu falava, eu não vou levar meu filho pro psicólogo. Já fui tudo quanto é médico. Meu filho tem 1 ano, eu vou levar meu filho no psicólogo? Não vou. E enrolei. Eu enrolei, eu acho que uns 8 meses. Até que uma vez eu tava indo no mercado e ele teve uma crise no mercado. Daí ele começou a bater a cabeça no negócio do caixa, sabe? Que tem uma bancada assim, que tem a maquininha. Ele começou a bater a cabeça ali. Quanto tempo ele tinha? Ele tinha quase 2. Quase 2. Quase 2. E ele começou a chorar. Chorar. E eu sozinha, só tava eu e ele no mercado. E as pessoas em volta, ao preconceito. Em vez de perguntar se precisava de ajuda, o que estava acontecendo, não. Ligaram pra polícia pra falar que eu tava batendo na criança dentro do supermercado. E aí eu peguei ele no colo, na época eu tava de bicicleta, coloquei ele na cadeirinha da bicicleta e ele me mordendo, chorando, gritando, parecia que realmente tava matando a criança. Quando eu tava saindo do mercado, a polícia me parou como conselho tutelar. Fui parar no conselho tutelar. E aí ali eu vi que realmente eu precisava fazer alguma coisa, né? Aí eu fui até o conselho, expliquei a situação, falei que as professoras da escola já tinham falado que, né? Eu sabia que ele era nervoso, mas não tanto. E meu marido trabalha na assistência, então eu já liguei pra ele pedindo socorro pra ver o que eu podia fazer. E como a gente é muito conhecido aqui em Matinhos, né? O conselho falou assim, olha, vai atrás então de um médico, um neuro, pra ver o que vocês podem fazer pra vocês ajudarem o filho de vocês, porque quem tá sofrendo é ele. Então ali pra mim foi meio que um chacoalhão, sabe? Tipo, você precisa fazer alguma coisa. Aí a gente foi atrás, conseguiu o encaminhamento do neuro, porém o neuro pelo SUS demora em torno de 4 a 5 anos. E daí a gente volta para estaca zero. Ah, e o mais triste é que tem gente que acha que Matinhos não tem que ter um hospital. Ô cambada de desgranhento. E daí E acha que pode ter um hospital, mas sem especialidade. Tipo assim, é bom esses vídeos para que as pessoas entendam a realidade. Uhum. Vai, continua, Carol. E daí na época não tinha neuro aqui em Matinhos, né? Hoje em dia a gente tem o Dr. Rubens que atende pelo SEMAI, que não é pela saúde, é pelo município, pela educação. Então, na época não tinha neuro no município, a gente não podia esperar 5 anos na fila do SUS. A gente foi pro particular. E daí lá em Curitiba, aí é outra luta. Primeiro para você conseguir marcar um horário como neuro, que é muito difícil. A fila de espera é muito grande. E depois pra gente ir até lá, né? Pegamos o ônibus e a gente foi. A gente foi com o ônibus da saúde, porque o que a gente pensou? Ai, gente, casal novo, né? Ô, tristeza. A gente falou assim, bom, a gente vai sair daqui de madrugada, ele vai dormindo, vai ser uma viagem tranquila. Que nada, foi um pesadelo. Ele foi daqui até Curitiba gritando no ônibus da saúde. Então a gente sabe, né, que é o ônibus da saúde, tá todo mundo ali mal. O Davi está... No ônibus da saúde ninguém dá bom dia, que daí o outro olha e fala assim, se fosse um bom dia eu tava dormindo em casa, não aqui dentro do ônibus, eu tô num péssimo dia indo pro médico. Com uma criança gritando daqui até Curitiba, porque hoje eu sei, saiu da rotina dele, tava num ambiente que ele não conhecia, um ambiente fechado, uma tristeza. Chegamos em Curitiba, outro sacrifício, porque a consulta era de tarde. Então a gente ficou ali com ele berrando, gritando. Foi uma tristeza. Ir pra Curitiba foi um caos. Bom, depois de 2 meses a gente conseguiu o diagnóstico do autismo. A gente pegou o encaminhamento lá, consegui as terapias aqui com TO, fono e psicólogo, que foram assim as pessoas que abriram a minha mente, sabe?
Na época era o Elton, que era terapeuta ocupacional aqui em Matinhos. Hoje em dia ele tem uma clínica em Guaratuba. E assim, eu falo pra ele até hoje que ele foi perfeito na minha vida, porque ele me falou, me explicou o que eu podia fazer, como ajudar, não era o fim do mundo. Mas óbvio, a mãe quando pega o diagnóstico ali é um luto que a gente sofre, porque a gente idealiza uma criança perfeita, né? Então foi muito difícil, muito complicado mesmo essa questão de eu pegar o diagnóstico, ter o laudo na mão, ir atrás das terapias. Acho que o que mais se quebra no diagnóstico de autismo é a expectativa em relação ao futuro. Com certeza. Porque, tipo assim, só tô falando isso porque as pessoas são preconceituosas. E aí você fala, é que muitas vezes a expectativa é criança perfeita. Não é que a criança dela não seja perfeita pra ela. Mas é que a expectativa com relação ao futuro, tipo assim, não tem. A gente sonha com o marido que vai ter, com a mulher que vai ter, com os filhos, um dia eu vou ser vovó e não sei o quê. E quando você percebe que há alguma coisa que vai dificultar essa ascensão social, essa evolução de criança para adolescente, para adulto, para casar, para ter filhos, É que no meu caso também, o diagnóstico veio com o fechamento que ele não vai falar. Porque com 2 anos ele não falava. Então a doutora, ela foi simples. O teu filho não vai falar, ele é um autista não verbal. Então, imagina, você saber que teu filho de 2 anos nunca vai falar. Só que eu saí dali de dentro convicta que alguma coisa eu ia fazer. Eu não sabia o que era, mas alguma coisa eu ia fazer. Orou muito? Muito. Foi muito choro, muito joelho no chão. E deu certo. Tá, o Davi, com 5 anos, começou a falar. 5 anos? Com 5 anos. Qual foi a primeira palavra? Foi mamãe. Mamãe? Foi mamãe. Legal, a minha foi batata. Batata. Mas a minha... Porque ele começou a falar bem na pandemia. Tá. Então a minha casa, você chegava, era papel grudado pra tudo que era canto. Tinha figura do que você imaginar ali. Que era pra estimular mesmo, pra ver se ele falava. Porque eu ficava o dia inteiro ali com ele, sabe? E deu certo. Hoje em dia fala demais até. Mas deu certo. E eu não conhecia nenhum autista, né? Então pensa, eu pesquisava na internet e eu não sabia como é que ele ia crescer, se ele ia conseguir fazer uma faculdade, se ele conseguia... Hoje em dia ele tá na 2ª série, hoje em dia ele já tá aprendendo a ler, já tá escrevendo. Então, eu não imaginava que essas coisas pudessem acontecer, né? E toda mãe de autista acontece isso, porque a gente entra numa bolha. Tá, você como Como que é? Não. Psicopedagoga. Psicopedagoga. Você olha para aqueles aspectos mais atrasados, digamos assim, que o seu filho tinha. Iniciou a fala com 5 anos. Você olha hoje e você vê que o seu conhecimento, tudo influenciou muito na evolução dele? Sim, mas assim, a gente apanha também, né? Porque o que acontece? Quando a gente descobriu o autismo, a primeira coisa que eu e meu marido fez foi se fechar dentro de casa. Não vamos mais sair, não vamos mais levar ele no mercado, não vamos mais levar ele em lugar nenhum, porque senão ele vai ter crise, se ele tiver crise ele vai sofrer, então a gente vai dar uma pausa de tudo. Então a gente ficou uns 6 meses sem sair de casa, que isso foi o maior erro que a gente fez, mas tudo é aprendizagem, né? Quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre o autismo, eu vi que eu não poderia fazer isso, só que muitas mães fazem já para a criança não sofrer, né? Porque vai ter que tomar medicamento para se acalmar, enfim, é muito difícil. Mas o que me ajudou mesmo, de início, foi eu ter a base dos terapeutas me auxiliando. Porque tudo que eu aprendi foi depois. Na época do diagnóstico, se eu não tivesse tido essa base da fono, do TO e da psicóloga, eu não ia ter conseguido. Eu não teria ido estudar sobre essa área. Eu ia ficar trancada com ele dentro de casa, que é o que acontece com muitas mães, que às vezes não tem
essa rede de apoio, vamos dizer assim. Você chegou a algum momento de rever as expectativas? Deu aquele dia de falar, não, vai evoluir, vai crescer e vai muitas vezes driblar essas dificuldades e conseguir ter uma vida assim. Você chegou nesse momento assim já? Ou você ainda, ou todo o futuro dele ainda para você tá obscuro? Com certeza o futuro tá obscuro. Ainda. Mas eu vejo muito pela vida do meu marido. Tá. Porque ele também é autista, mas ele foi diagnosticado com 30 anos. Então, ele fez faculdade, ele é funcionário público, ele trabalha como público. Então, assim, eu me espelho muito nele. Ele tem o hiperfoco dele, que é a musculação. O Davi tem o hiperfoco dele, que é a informática. Cada um ali tem o seu mundo. Mas eu vejo... Mas assim, eu não consigo falar pra você e falar assim, nossa, eu enxergo ele numa faculdade, eu enxergo... Ainda eu não consigo, eu acho que é um passo de cada vez, né? Entendi. Vamos fechar a alfabetização primeiro, que já tá bem difícil. Mas eu conheço muitos autistas que fazem faculdade. A gente trouxe pra cá ano passado a família Brito, que é uma família muito conhecida no mundo do autismo, né? E eles têm o filho dele que é autista, e ele é fotógrafo, ele tem, se eu não me engano, ele tem 18 anos, e é a profissão dele. Hiperfocado. E hiperfocadíssimo. Como todo autista. Mas assim, é lindo ver o trabalho que ele faz, sabe? E ele conversa nas palestras que ele faz, ele conversa na palestra, ele dá palestra, assim. Então é nessas pessoas que a gente precisa se inspirar. E nunca parar, né? Porque a gente não pode parar. A gente tem que estar ali sempre estimulando a criança. E a clínica? Quais serviços que você oferece dentro de Matinhos? A psicopedagogia, tem psicólogo. A gente faz todas as avaliações, porque o neuro sempre vai pedir avaliação. Teste de QI para saber a inteligência da criança ou do adulto. Teste VISC, enfim. Várias escalas, a gente faz todo esse trabalho, e a gente tem o doutor, que é o neurologista pediatra, que também atende aqui. Custa caro? Então... Agora tô tipo assim, tenho lá meu filho, para eu fazer terapia com a psicopedagoga, para eu... ou acessar um psicólogo, o neuro, tudo isso é muito caro? Ou o que você pensa? Como que você ajuda? Como que você oferece muitas vezes? A questão do neuro é o valor fechado dele, né? Então não vem nada pra clínica, é o valor dele. A terapia, que é onde eu consigo mexer, por exemplo, chega aqui uma mãe, agora eu não tenho condições... E não precisa falar em valores, eu quero simplesmente ser muito caro, tipo assim, não, Álvaro, é negociável, o coração meu também tá na causa, entendeu? Primeiro que o valor da clínica não tem nem comparação com o valor das outras clínicas, por conta disso já. Primeiro que Matinhos, a gente sabe que Matinhos é uma cidade de baixa renda, não dá pra gente colocar um valor absurdo aqui dentro. E sim, o valor aqui é a metade da metade do que os terapeutas cobrariam. Sim. Mas por que ela faz isso? Eu faço isso só para ajudar. Na realidade, a clínica veio para ajudar. Porque a gente sabe que se a criança não tem ali o estímulo, ela não vai desenvolver. E é o teu trabalho que dá a condição de ter a sede bonitinha que eu encontrei hoje aqui. É o meu trabalho. A associação, ela não ganha R$1. Não tem nenhum fim lucrativo. Uma coisa que você me contou também, vocês estão criando um CNPJ para serem associação mesmo, uma associação, uma ONG, chamado? UFA. Mas hoje o que faz você caminhar é a clínica. É a clínica. Até porque a associação, mesmo com o CNPJ ativo, né? O valor que reverter não vai ser para nós, né? A gente não quer R$1 disso, a gente quer apenas ajudar. Então, qual que é a nossa ideia como associação? É criar um mutirão de neuro para as crianças virem aqui,
e não precisar pagar nada, porque daí a associação paga, sabe? Ah, vamos fechar então um mês com um psicólogo para essa criança, vamos ver como que ela vai desenvolver. A associação ir lá e pagar esse um mês. Então essa é a nossa ideia. Então, mesmo a sede, mesmo o CNPJ ativo, a sede, quem vai continuar mantendo financeiramente é a clínica. Porque eu não acho justo tirar das crianças... Não, eu entendi. Você tem uma clínica e a sua subsistência hoje, você encontrou uma forma de ajudar o seu filho, de aumentar a sua esperança através de adquirir conhecimento para lidar com tanto a criança quanto com as suas expectativas em relação ao aspecto autista e ao filho autista. E aí você encontrou nisso também uma fonte de sobrevivência e, criando a associação, você pega e essa associação você pode, em vez de ter um neuro, você trazer naquele mês 5 neuros e falar neuro de graça para todo mundo e a associação vai lá e que paga. É um sonho. E vamos conseguir. Tenho certeza. Muito bem compreendido agora. Deixa eu perguntar mais uma coisa. Eu tenho um filho e eu percebo que ele tem uma certa atipicidade. Eu trago aqui para um diagnóstico, eu faço o quê? Sim. Eu tenho ali uma criança que talvez seja autista, ou talvez tenha TDAH, né? Traz até aqui, eu sento, converso com a mãe, com o pai, sem custo nenhum, que as pessoas acham que tudo é pago, né? Não tem custo nenhum, eu sento, converso, porque através da conversa a gente consegue descobrir muita coisa. Então eu vejo ali, realmente, ele pode ser que seja autista. Então vamos marcar o neuro. Aí sim, a gente marca o atendimento como neuro e o neuro vai te passar tudo que ele precisa ali, de teste, de avaliação, porque o autismo não é um exame de sangue que você vai fazer e vai dar ali autista. É através de testes, de avaliações com outros terapeutas. Só que todos esses terapeutas a gente tem aqui na clínica. Como a gente não tá falando de mim, eu só vou contar uma coisa que eu nunca falei pra ninguém. Eu sou neurotípico. Olha mas fui diagnosticado faz 1 ano e pouquinho. Mas é uma outra coisa para um outro dia. Viu como adultos existem? Eu falo que adultos existem. Sim. E não autista, mas uma psiquiatra e uma psicóloga chegaram a conclusões que eu pensei, vocês estão doidas, né? Mas hoje eu já acabei entendendo. E é interessante porque assim, quanto mais cedo uma pessoa compreende que ela tem uma forma de pensar diferente, uma forma de interpretar, e aí entra o superdotado, altas habilidades. Por exemplo, no Brasil hoje, as crianças com altas habilidades são enterradas sem aproveitamento porque a cadeia de educação, o sistema não consegue interpretar a criança. O TDAH, muita gente diagnosticada com TDAH sem ter TDAH e muita gente que tem não sendo diagnosticada. Autismo, muita gente demorando muito tempo para conseguir entender por falta de compreensão também. Então é assim, essa neuroatipicidade, ela não tem a ver só com autismo, ela tem a ver com um monte engloba muita coisa. Olha, sem brincadeira, arrepiado aqui de falar, porque tipo assim, eu vim descobrir algumas coisas em mim há 1 ano atrás. Através do diagnóstico. Através do diagnóstico. E hoje eu me entendo. Eu entendi as conexões na minha cabeça agora. Mas demorou muito para entender por que eu tinha hiperfoco em algumas coisas. O meu problema é a lógica. Eu tenho problema com lógica. Tudo pra mim tem que ter lógica. Tem que ter lógica. Tudo pra mim tem que ter um padrão. Tudo pra mim tem que ser tipo assim,
inicio uma coisa e na minha cabeça eu já desenhei o final e todos os passos que eu vou dar daqui até o final. E o final tem que ser do jeito que você imaginou. E agora que eu consegui aprender que nem sempre vai ser. Entendeu? Que é a dificuldade, né? Pelo amor de Deus. Mas tudo bem, isso é outra coisa. O meu marido, quando ele recebeu o diagnóstico de autismo, uma coisa que ele me falou que eu achei muito interessante foi: agora eu tenho a minha identidade. Sim, agora você se descobre e aí você consegue interpretar o mundo, coisa que você muitas vezes olhava e pensava assim, eu não nasci para esse mundo não, eu não me encaixo em lugar nenhum, e aí depois você, quando você tem um diagnóstico, alguma coisa de uma neuroatipicidade, era por isso que eu enxergava aquelas coisas assim. É por isso que quando eu falava aquilo, as pessoas olhavam para mim como se eu fosse um doido, um lunático, mas não, é porque a minha cabeça funciona na contramão delas. É diferente. E tá tudo bem, né? Mas é exatamente isso. E como é importante o diagnóstico tardio, né? Não é porque eu passei O diagnóstico tardio simplesmente te ajuda, conforta e faz você entender por que sofreu tanto. Exato. Mas um diagnóstico precoce evita o sofrimento. Comparação. Exatamente, evita o sofrimento. Mas o que acontece? Alguns anos atrás, vamos colocar alguns só, né? Não era falado nada sobre disso. Neurodiversidade. Eu tenho uma criança ali que ela pode ter TDAH, ou ela pode ser hiperativa. Ou superdotação. Ou superdotada. Não era falado sobre isso. E daí o que aconteceu? Essas crianças sofreram durante a infância e adolescência e chegaram na vida adulta com problemas. E aí, para você que está nos assistindo entender, assim, por exemplo, se o seu filho não tem caderno na escola e mesmo assim tira nota, se os professores reclamam todos os dias do seu filho, de que ele nunca tem foco na aula, de que ele fica 2 minutos prestando atenção e depois divaga e não presta atenção mais, se o seu filho muitas vezes tem dificuldade em ter amiguinhos, se o seu filho... Muitas vezes há explicação para todas essas coisas, e que quando você entende, você começa a oferecer o suporte para o seu filho, e aí você vai evitar que essa criança sofra 10, 20, 30 anos sem entender por que ele pensava diferente dos outros. Exatamente. Por isso que é tão importante um diagnóstico. Não é só pelo papel na mão. Eu falo, às vezes, nossa, é importante. O diagnóstico é importante para poder ter ajuda. Não. É importante, também. Mas é mais importante ainda a criança. Porque tem uma criança ali que vai crescer. Vai ficar mais velha, né? Claro, com o diagnóstico a gente tem o benefício, né? Que é importante falar. O BPC não é para todos, mas algumas conseguem. Tem o medicamento que é gratuito pelo SUS. Tem direito à fila preferencial, que hoje em dia não é mais a preferencial, é o prioritário. Então, por exemplo, você tem loja. Tá lá o teu caixa, você tem um caixa preferencial, certo? Tem uma grávida, um idoso e um autista. Quem passa na frente? Eu já sabia o autista. O autista passa na frente. Independente se... Ontem eu até fui no mercado, criei uma confusão lá no mercado por conta disso, mas é que o Davi estava muito agitado. E daí o senhor falou assim, mas eu tenho 80 anos, não sei o quê. Mas ele é autista. E por lei é atendimento prioritário. Então os autistas eles passam na frente do preferencial. Então sim, a mãe que está ali com a criança, ela tem esse direito. Mas a criança está no carro. Ela está tendo uma crise dentro do carro e a mãe está no mercado. Ela tem o direito de passar ali no caixa, isso é por lei. Tem o direito a estacionamento preferencial. Então, sim, tem vários direitos, né? Mas a gente precisa estar sempre à frente da criança, principalmente, para ajudar. Mas esses direitos são muito importantes e, sim, tem que cobrar, independente. Mas é chato, a cidade é pequena. Mãe de autista é tudo louca.
Não tem uma mãe de autista que não fala, mas a gente tem que dar uma surtada. A gente tem que dar uma surtada. Até pra aliviar de vez em quando. Até pra aliviar, porque não é fácil. Às vezes a gente tem vontade de sair correndo. Daí a gente grita e passa. Eu estudo muito sobre isso, leio muito sobre isso. Confesso que não leio muito, não me aprofundo muito sobre o aspecto autista de nível... Tem 3, né? Tem 3. É o leve, o moderado e o severo. De nível severo. Eu tenho mais lido, estudado sobre, por exemplo, o que é a síndrome que o Elon Musk tem? Caramba, o cara mais rico do mundo, vamos entender? Entendi. Entendeu? Então eu tenho lido muito sobre isso e por isso vim aqui fazer essa entrevista com você hoje, porque eu sei que o assunto é muito relevante, o assunto é muito importante. Eu fui um aluno eu fiz faculdade de Direito, eu fiz faculdade de Teologia, eu fui trabalhar no jornalismo, eu tirei o Cresce, e tudo isso tem que estudar. Então tem gente que fala as informações mim, já de neurotípico. De neurotipicidade tava aí. Entendeu? Você fazer 3 cursos superiores, você fazer mais uma pós-graduação, E eu nunca tive caderno em nenhuma dessas coisas. Eu pegava o livro... Memória fotográfica? Às 10 horas da noite e abria um livro e estudava o que demorou 6 meses para alguém estudar, da meia-noite até às 6 horas da manhã, sem dormir, ia fazer a prova, só assim para eu conseguir ter as coisas na cabeça. Só assim para eu conseguir estudar. E durante muito tempo eu tive, inclusive, os meus amigos de sala detestavam eu na sala. Porque eu não estudava e tirava a nota dele. Mas eu estudava, mas é que eu tinha entendido o meu jeito de estudar. E nenhum professor também gostava do meu jeito de funcionar. Mas depois, com o tempo, eu fui diagnosticado com altas habilidades, não em tudo, em determinadas áreas. No foco. Mas isso é importante falar também, porque o que acontece dentro da educação, nas escolas também. Existe um modelo padrão ali, então as crianças precisam sentar enfileiradas, as crianças precisam ter os cadernos, precisam ter todo o material. Primeira vez que eu falo sobre isso. Olha só, me sinto privilegiada. Então tem criança que não precisa, não gosta, vai entrar numa crise, por exemplo. Eu tinha que levantar e ir pra fora da sala de aula e tomar ar na quadra, jogar uma bola no corpo. Entendeu? Já entendi a aula, né? Posso sair agora. E isso é importante você falar. Porque às vezes as crianças, elas precisam mesmo dar uma volta, né? Gastar um pouco de energia, depois voltar para a sala de aula. Só que muitas escolas não aceitam. E eu passei a vida inteira, gente, você é muito inteligente, vocês não imaginavam a luta que era com... Ser muito inteligente. Que não é nem ser muito inteligente, mas é um padrão mental diferente. Padrão mental diferente. Mas é isso, que prazer estar com você aqui. Eu vou deixar aqui embaixo o telefone da clínica. Beleza. A pessoa não tem condição nenhuma de pagar por nada. Mesmo assim, ela pode te mandar um WhatsApp perguntando o que fazer, onde ir. Você vai encaminhar, você vai ajudar. Eu vou ajudar, se eu puder ajudar. Eu trabalho com a criança, não tem problema nenhum. A gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para somar. E em quanto tempo você acha que essa associação vai estar existindo, até para que eu também, se falasse, não, eu também quero ajudar com esse negócio de trazer os neuros. Então, o nome UFA, ele já existe há 5 anos. E eu vi a manifestação lá, a carreata. A nossa 4ª carreata foi um sucesso, mais um ano aí. Legal. A associação, o nome UFA já existe há 5 anos que a gente faz todo esse trabalho de conscientização. Eu acredito que mais umas 2 semanas, porque a gente já está na finalização de todos os documentos. E a gente está em cima ali do contador também.
Mas mais umas 2 semanas já... Isso é muito legal. Na medida que essa associação nasce, eu tenho certeza que logo vai ter 200 vereadores declarando uma atividade pública. E por quê? Porque é um assunto muito importante, muito relevante. Sim, com certeza. E eu te parabenizo pelo seu trabalho. Obrigada. Sei que tudo começou por um grande susto. Por um medo gigantesco, uma expectativa de futuro maluco. Pra deixar claro também, eu trabalhava na loja dele, eu tive que sair por conta que eu tava fechando o diagnóstico do Davi. E eu não sabia por que ela tinha saído, fiquei sabendo agora. Olha só. Trabalhou comigo, não, vou ter que sair, era um diagnóstico acontecendo lá. Mas que bom. Com certeza. Eu não sei se eu fiz isso com você enquanto trabalhou na loja, mas eu sempre falei para meus funcionários saírem para crescer. E eu vejo isso em você agora. Que bom, que bom. Fiquei feliz. Mais legal, muito obrigado. Imagina, por essa entrevista, vocês. por essa... E hoje foi... Eu nunca falei sobre isso que eu falei hoje, porque as pessoas não entendem. E muitas vezes as pessoas podem... esse cara tá querendo falar que ele... Não, eu não tenho nada diferente. A minha cabeça que muitas vezes faz conexões diferentes. E essas conexões diferentes acabam mais atormentando a gente sem diagnóstico do que colaborando. Sim. Porque todo mundo chega para falar de um assunto e dá 10 ideias em tua cabeça. Essa não vai funcionar por causa disso, essa não vai funcionar por causa daquilo, essa não vai funcionar por causa daquilo. Eu falo, eu não falo. Não fala, porque se você falar, eles vão falar, mas você não é Deus, como você sabe que não vai funcionar? E você fala assim, é que minha cabeça tá criando conexão, você não tá nem percebendo, entendeu? Eu sei porque o meu marido é assim. Eu chego pra ele toda empolgada, nossa, porque eu sou sonhadora. Então eu chego pra ele cheia de ideia e jogo tudo na mesa. Ele fala, não vai dar certo. Simples. Aí ele fala, não vai dar certo. Aí eu faço do mesmo jeito, não dá certo. Ele fala, eu te avisei que não ia dar certo. Mas legal, Carol, muito obrigado. Obrigada a você. E que Deus te abençoe muito. Nunca fiz isso numa entrevista. Vamos orar junto? Vamos. Então vamos. Não fiz isso nenhuma vez no canal. 2 anos de canal, nunca fiz. Mas vamos fazer isso. Senhor Deus, obrigado pela Carol. Obrigado por todos os aparentes problemas reais que ela acabou tendo para chegar nesse momento aqui hoje como alguém que entende a situação do filho, para que alguém que pode ser bênção na vida de outras crianças. Pai, em nome de Jesus, como é o nome do seu filho? Davi. Eu te peço para que o Senhor acelere o processo de desenvolvimento do Davi de uma maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Que o Senhor possa capacitar ela cada dia mais para que ela possa entender e auxiliar o Davi em todas as áreas do conhecimento, de necessidade afetiva, emocional, em todas as áreas. E que em nome de Jesus, mais e mais crianças possam serem diagnosticadas e serem ajudadas. E que mais associações clínicas e pessoas se interessem pelo assunto e que menos sofrimento haja em razão do autismo no nosso país, na nossa cidade. Abençoa ela, abençoa a clínica dela, prospera, já que ela foi minha ex-funcionária, que ela cresça muito e que ela faça muita história ainda. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada. De nada, obrigado a você. Essa é a Cláudia. A Cláudia está buscando um imóvel na praia. Ela quer encontrar a casa dos seus sonhos. Entrou nos sites das principais imobiliárias e buscou, e buscou, e buscou, e buscou. Não encontrando no primeiro, entrou em outros sites e tentou de todas as maneiras encontrar o melhor imóvel que se adequasse às suas condições. Ligou, marcou, agendou a visita, mas precisou esperar alguns dias. O que a Cláudia não sabe é que a Simone também está procurando um imóvel na praia, mas ela encontrou o Álvaro Caetano, o corretor da praia. E aí foi fácil.
Ele encontrou o imóvel e entregou para ela a realização do seu sonho de ter uma casa na praia. E você também pode repetir a história da Simone. Faz contato comigo que eu já tô te esperando.